Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mapa do Progresso Financeiro. Hoje nós vamos explorar as 3 fases universais para a construção patrimonial. Não importa se você ganha 1.000, 2 ou 20 mil reais todos os meses. O que define o seu futuro é o domínio dessas 3 etapas. Então você pode estar apenas um ajuste no seu comportamento e vai fazer alavancar o seu patrimônio aí lá no futuro. Meu nome é Murilo Cardoso e eu te ajudo a investir com segurança. Então vamos lá, eu já te explico que a riqueza não é um evento, mas é um processo comportamental. E o que é que nós vamos abordar? Construção patrimonial. Ela é a arte de converter a sua renda ativa, a renda do seu trabalho, para geração de renda passiva lá no futuro. É seu dinheiro trabalhando para você. E o que não é sorte, não é herança e definitivamente não é apenas sobre o quanto você ganha, mas é o quanto você gera de fluxo. O seu patrimônio é o que realmente faz a diferença. Então vamos imaginar aqui a história de 2 jovens, a Ana e o Lucas. Ambos ganham aproximadamente 5 mil reais. Mas o Lucas, ele escolhe ter uma vida de status. Ele escolhe um apartamento caro, aluguel altíssimo e um carro hiperfinanciado muito caro. O patrimônio dele é negativo ao longo do tempo, devido ao acúmulo de dívidas. Já a Ana, ela escolhe ter uma base sólida, morar próximo do trabalho, ela já vai para uma abordagem mais simples, ela vai a pé trabalhar, ela investe desde o primeiro dia, desde o seu primeiro salário. E após 10 anos, a renda deles é igual. Mas o que acontece? A realidade deles é completamente oposta. A Ana tem o poder de dizer não, vai ter total liberdade de escolher se ela quer ficar ou não em um emprego. Se tiver ruim, ela sai. Já o Lucas, ele vira o escravo do próximo salário. Ele não tem liberdade nenhuma, então ele vive preso com medo de perder o emprego porque ele depende totalmente do salário. Você conhece alguém assim? É aí que está o problema. Muitas vezes, o seu maior inimigo é o seu ponto cego financeiro. As pessoas elas acabam confundindo padrão de vida e riqueza. A riqueza é o que as pessoas não veem. É o dinheiro investido e não o carro na garagem, não o carro que você desfila por aí. E qual a diferença entre poupar e investir? No Brasil, guardar dinheiro na poupança é ser disciplinado até, mas é totalmente ineficiente. Por quê? Porque a inflação ela corrói o poder de compra do seu dinheiro. Então, se você não entende essas siglas, não tem como você se desenvolver e ter um futuro diferente no mercado financeiro, entende? Porque o comportamento é hiper importante e não até mais do que a inteligência. As finanças, o investimento, ela não é uma ciência exata como a física, é uma ciência social, onde o seu ego, o seu emocional, ele determina totalmente o seu resultado. Entenda, as fases de construção patrimonial permitem que você saia do zero, organize a sua própria aposentadoria e garanta um futuro diferente. Tem um caso nos Estados Unidos que era de uma pessoa chamada Ronald James Reed. Ele era um frentista faxineiro, ele viveu uma vida simples durante a vida inteira, né? Muito discreto, sempre foi muito discreto. E quando ele morreu aos 92 anos, ele deixou uma fortuna de 8 bilhões de dólares. Como é que foi isso? Ele não ganhou na loteria. Ele simplesmente comprou as ações de empresas sólidas, empresas grandes, as famosas blue chips. E ele deixou o tempo e os juros compostos fazer o trabalho. Entende? Que o tempo e os juros compostos está ao seu favor se você souber usar. Já tem um outro caso de uma pessoa hiper inteligente que era chamado de Richard Fusconi. Ele era um executivo de Harvard, uma pessoa renomada, com muito sucesso, né? E teve um sucesso meteórico. E ele faliu em 2008. Ele era super inteligente, mas o seu emocional, o seu comportamento jogou totalmente contra ele. Ele se endividou para ostentar cada vez mais
E quando os juros lá nos Estados Unidos subiram, a realidade da economia mudou, ele perdeu tudo. A máquina da riqueza não é sobre a superinteligência, é sobre disciplina, os aportes e o tempo. E aqui estão as 3 fases. A fase de construção, o aporte entra aqui. Aqui o aporte é o rei. É onde você forma a sua reserva de emergência e você começa a investir. Na sequência, você entra na fase de aceleração, que é onde você alcança ali os seus primeiros 100 mil reais investidos. Ele é um grande marco onde os seus investimentos mensais eles podem igualar ou até superar os seus aportes. É aqui onde os juros compostos ganham velocidade e começam a acelerar. A fase 3 é a fase de liberdade. É onde entra a regra dos 4%, que é quando você consegue viver de renda com apenas 4% do seu patrimônio por ano, sem que ele acabe com o tempo. Ah, Murilo, mas por que investir tempo nisso agora? Porque os primeiros 100 mil levam 1/3 do tempo para você chegar no seu primeiro milhão. E procrastinar um ano hoje, ele pode custar 5 anos de trabalho lá no futuro. E qual o maior benefício desse tema? Por que você vai dar atenção a isso? A paz mental que o patrimônio te proporciona não tem igual. E se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você pode acabar como o Richard Fusconi, por exemplo. Você pode até ter sucesso, mas se você for no ritmo dele, você pode cair no abismo. E aí, se a economia mudar, a sua vida financeira pode mudar completamente. O jeito errado é você tentar ganhar dinheiro rápido na fase 2, na fase de aceleração, sem você ter passado pela fase 1, que é a fase de construção, onde você vai estruturar a base que vai ser hiper sólida e vai permitir você ir para os próximos níveis, entende? Então, o iniciante aqui que quer viver de renda extra, já ganhando R$1.000 ou com R$1.000 investido, acaba se quebrando. Ele gasta o rendimento, mata o efeito dos juros compostos. E aí, seu patrimônio nunca sai do lugar. Qual é o jeito certo? Você precisa ter consistência, você precisa garantir e não pode parar de fazer os aportes. Então, para resolver isso de uma vez, automatize seus aportes. Separe o valor do seu investimento assim que o salário cair na sua conta. Pingou o dinheiro, já transfere. Porque se você esperar para o final do mês, está mais que provado que você não vai conseguir. A realidade é que nunca vai sobrar dinheiro. E você provavelmente já viveu e sabe muito bem disso. Então, se você está nessa fase de construção, o seu foco não é rentabilidade máxima de 200%, é aumentar a sua renda, aumentar a sua capacidade de investir, de fazer mais e mais aportes. E a minha recomendação aqui é a seguinte: se você ainda estiver ganhando pouco, estiver numa condição bem inicial de carreira, eu recomendo fortemente você construir a sua reserva de emergência, juntar a grana, mas separar uma fatia. Você vai continuar investindo, entende? Para reconstruir a sua reserva, mas você vai separar uma fatia para investir em você, para você se qualificar, você desenvolver novas habilidades que te tornem diferente no mercado. Esse sempre foi o meu foco, principalmente no início. Entende? Isso vai aumentar a percepção de valor que você tem perante o mercado, que você atua. A tendência é que com o tempo você aumente os seus rendimentos, porque você vai fazer muito mais do que o seu colega que está aqui do seu lado. Entende? Porque você vai se qualificar, vai se tornar melhor naquela atividade. As pessoas inevitavelmente vão ver o seu potencial, vão ver o seu valor e vão investir mais em você. E aí, com o tempo, inevitavelmente, você vai aumentar a sua capacidade de aporte. E aí é onde você deve continuar investindo no mercado também, entende? Investir em você, uma fatia para a sua reserva, separa uma fatia para investir em você, para se qualificar e se tornar diferenciado, ou até mesmo conseguir uma renda adicional, tá? E aí com isso, você ainda tem que continuar investindo no mercado, mesmo que seja pouco. Você direciona a maior fatia para a reserva e para a sua qualificação e deixa, mesmo que seja pouquinho, no mercado para manter a consistência e aproveitar os juros compostos, aproveitar o tempo, entende? E aí, à medida que você for crescendo,
que o seu investimento em sua qualificação começa a gerar resultado, aí você vai e começa a aumentar ainda mais os seus aportes. Mas qualificar é muito importante. Então, a maior fatia, ela tem que ir para isso. E à medida que você vai aumentando esses aportes, você vai conseguindo alcançar os próximos níveis, entende? E aí continua investindo para o seu futuro. O primeiro passo prático imediato que você tem que dar, já calcula aí qual é o seu custo básico, entende? Quanto você precisa para viver no mês a mês, quanto você precisa para manter o seu padrão de vida hoje, atualmente. Já determina qual vai ser o valor da sua reserva. Então, pensa aí, a depender da sua realidade, depender do mercado que você atua, que você está trabalhando, você já separa uma fatia e aí observa, cara, eu levo 3 meses, eu levo 6 meses, eu levo 1 ano para voltar, para me recolocar no mercado. Esse é o valor, é o seu custo mensal multiplicado por 3, por 6, por 12 meses, vai ser o valor da sua reserva. E aí, com esse valor investido, você vai ter muito mais liberdade, entende? Então é muito importante você considerar o tempo que você consegue se realocar no mercado. E aí essa já vai ser a meta da primeira fase, que é a fase de construção de reserva, fase 1, beleza? Construção da reserva de emergência. Daí você vai destinar o maior valor que você tem sobrando para esse fim, para você ter paz, ter tranquilidade. Aí você já começa a diferença, investir a quantia menor lá para o seu futuro. Beleza? E para finalizar, você precisa se lembrar que a construção de patrimônio, ela independe de quanto você ganha hoje, mas ela é totalmente dependente do que você faz com o que você ganha. Então, se você optar por manter um padrão de vida muito alto, viver acima da realidade, no futuro você vai quebrar, inevitável. Mas se você optar por ter uma vida mais simples e continuar investindo, aproveitando o seu tempo, e colocando o seu dinheiro para trabalhar para você com foco no longo prazo, o progresso financeiro ele é inevitável. Então, é esse conteúdo que eu preparei para você. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Já deixa aí seu like, compartilha com seus amigos e familiares. Beleza? É isso aí e até o próximo vídeo.